Parabéns, viu? Quando a escola compra ideia e a família compra ideia, o sucesso é mais fácil. Então vocês estão de parabéns, que o número seja sempre desse para mais. Que bom que vocês estão aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que ele é divergente, cada um pensa de um jeito, é um assunto complicado. Alguns pensam de uma forma, outros pensam de outra. Mas antes eu quero me apresentar para vocês, para que vocês entendam, né, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, para a gente conseguir entrar no assunto dessa noite. Queridos, esse senhor bonito que está aqui é o meu pai. Dá um tchauzinho para ele. Ele está com a câmera e eu já vou explicar para vocês o porquê. Eu só vou passar para o lado de cá, que vai ficar mais fácil. Então, olha só. Eu sou pedagoga, eu sou professora também, trabalho na Escola Adventista de Caxias do Sul. Eu trabalho com os alunos de 4º ano no turno da tarde e de 6º a 9º ano com os alunos do turno da manhã. Eu sou professora de ensino religioso lá. Com 16 anos, gente, eu comecei a minha primeira palestra. Com 12 anos eu disse pro meu pai que era isso que eu queria fazer da minha vida. E ele falou assim, é isso que você quer, então vamos trabalhar para isso. Com 16 anos eu comecei a fazer a minha primeira palestra. E eu tenho 27 anos, eu sei que não parece. Eu sei, vocês pensaram, não parece. Mas então já fazem aí 11 anos que eu trabalho com essa área, fazendo palestras em empresas, escolas, igrejas. Inclusive no final, se você quiser nos chamar para entrar aí na sua comunidade, igreja, escola, empresa, sinta-se à vontade, nós estamos abertos para o diálogo e para levar esses conhecimentos interessantes para vocês. Esses anos de trabalho renderam 2 frutos muito importantes, que é o Encontro Rápido. É um canal que tem lá no YouTube e uma página que tem lá no Facebook. Toda vez que você entra lá e você digitar Encontro Rápido, você vai encontrar outras palestras com outros assuntos. Final da semana vai ter a palestra de hoje, talvez você vai ouvir a palestra de hoje e vai pensar no filho da vizinha, no filho da sua tia, da sua irmã, que talvez precisava ouvir o que a gente vai conversar hoje. Diz pra eles que vai estar lá na internet, no Encontro Rápido, tanto no YouTube quanto no Face. As palavras têm que ser digitadas juntas, como está aqui. Encontro Rápido, rápido com acento. E você vai encontrar lá um conteúdo bem legal, não só sobre disciplina, que é o que a gente vai conversar hoje, mas sobre diversos assuntos. Então, como eu falei pra vocês, aqui tá lá no YouTube e aqui lá no Face. Em 2014, nós gravamos um DVD sobre os 3 pilares da educação. Esse foi o assunto do ano passado das palestras que nós realizamos. Esse ano nós mudamos um pouquinho, trouxemos de palestras diferentes. Eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas tem um livro que eu escrevi também falando sobre a questão do caráter, da importância do desenvolvimento do caráter, a importância que a família tem, que a escola tem. Então espero um dia poder voltar de novo para apresentar o material para vocês. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos comentar sobre a resposta às vezes é não. É fácil dizer não? Às vezes é difícil, né? Às vezes é complicado falar não. Mas enquanto você está pensando aí se é fácil, se é difícil dizer não, eu quero te mostrar um vídeo. Enquanto você estiver assistindo esse vídeo, eu preciso que você entre de cabeça na palestra hoje. Como dizem os meus alunos, que você se jogue no que a gente vai conversar hoje. Porque pode fazer a diferença na sua família. Pode fazer diferença para o seu filho, para a sua filha. Eu ousaria dizer que pode salvar uma vida, gente. De tão sério que é esse assunto. Talvez algumas coisas que eu vou falar hoje vai doer um pouquinho. Porque às vezes a gente é um pouco negligente em algumas coisas. Talvez vai doer um pouquinho. Mas quando eu me propus para estar aqui para falar sobre esse assunto, eu não posso ser eu negligente com você. Então nós vamos abrir esse assunto e vamos conversar muito sobre ele. Mas antes eu quero te mostrar esse vídeo. Depois a gente conversa mais. Deixa aí. Se acontecer alguma coisa aqui pra gente botar uma letra, até não chegar aí. Só pra ver. Tá me saindo a porta aí. Mas não adianta, viu o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. É uma coisa que tem, não pode chamar não. Deixa eu ver, mas ele tem que ver o que ele tá fazendo. Olha ainda, não segura. Não segura. Não segura. Solta a cadeira.
Pode soltar. Eu quero saber com orientação educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, toma. Olha isso. Isso. Toma. Isso. Vai. Chama o bombeiro. Chama. Chama a polícia. O bombeiro é o quê? Sempre que é o bombeiro, gente. Vamos Deus. 93. Roberta, chama a polícia aqui pra mim, por favor. Vou bater tanto assim, ó, na cara. Você vê como é que é bom. Tá? Vou pegar o celular, vou bater no sabão tanto. Você vê como é que você é bom. Bate na você ver, você não bate, você chinelado todo. Tá? Folgada. Você não manda ninguém não, tá? Tá rindo essa cara. Uma professora foi agredida por uma estudante na escola estadual Rotildino Avelino, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Segundo a direção da escola, elas teriam discutido porque a professora tomou um bilhete que a aluna passava para uma colega. Durante a discussão, esta aluna do primeiro ano do ensino médio se irritou e agrediu a professora com um tapa no rosto. Um estudante tentou por fim a confusão. Ao deixar a sala de aula, a menina ainda deu mais um tapa no rosto da professora. Este garoto tem 9 anos e desde os 2 anos e meio passou a apresentar um comportamento agressivo e violento, principalmente com a mãe. Ele fala com ela cheio de raiva. Depois não sei se ela vai ficar falando merda pros outros. Não sei ir embora. Você acha que ela vai bater em você quando a gente for embora? Ela aqui embaixo pra ela ver. O que acontece? Bate nela. Ele usa expressões assustadoras. Se não sai pra mãe dentro da sua cara. A mãe tenta, em vão, cuidar dele. Mãe, tô lá dentro, cara. Aqui, e começa a falar merda. Mãe. Eu levo de 3 dias sem tomar banho, eu tenho que pegar você. E daí? A mãe tem medo dele. Ele vai me matar de faca. Fala isso? Fala. A médica fala que eu tenho que tomar cuidado com ele. Nossa, que idiota que você é. Eu sou pai pra te assustar, pra você parar com suas gracinhas. E agora vamos à denúncia grave. Moradores denunciaram uma mulher que está agredindo a própria mãe de 83 anos. Uma vizinha da idosa gravou imagens da câmera de um celular no momento da agressão. Segundo informações das filhas, as próprias filhas dessa senhora que vem sofrendo com a ação. Então vamos aproximar aqui do pessoal. É a dona Roslane, é uma das pessoas, dona Roslane, que vem denunciar esse tipo de caso que está revoltando a vizinhança. Tá revoltando. Ela pega a mãe dela, dá na cara da mãe dela, puxa os cabelos da velha, deixa ela pelada aqui, que essa mora vizinha, e me disse. Aí eu peguei, todo dia eu escuto, né? Ela chorando, ai, ai. Aí quando a gente vai olhar, uma vizinha disse que era porque pegava nela é dolorida, mas aí eu achei esquisito. Aí peguei a câmera, rodeei pelo quintal, botei por cima. Ela tava lá puxando os cabelos da senhora. Primeiro ela deu os tapas, mas aí eu corri, peguei a câmera pra filmar. Aí só deu tempo de filmar ela puxando o cabelo dela, torcendo o braço, empurrando a colher. Se vocês reparar bem a reportagem, ela empurra a colher com tudo. Ela merece uma pista. A vizinhança aqui está ficando revoltada com essa
situação? Muito revoltada, porque ela é uma senhora que é acamada. Antes ela ainda andava com ela, agora ela não anda mais. Quando ela saía na rua, era puxando a bichinha pelo braço. Ela deixa ela nua na área dando de comida de com força a ela. A gente se revolta porque a gente pensa assim, se fosse uma pessoa da gente, né? E a idade que ela tem, 82 anos. Sempre que eu vejo coisas assim, eu fico revoltada. Eu não sei se isso choca você ou se isso te impacta quando a gente vê essas coisas. Mas quando eu estava montando esse vídeo para trazer para vocês, são coisas que são inadmissíveis. São coisas que são inaceitáveis. Só que são coisas que estão muitas vezes infiltradas nas famílias e os pais não percebem. E vão perceber e vão se dar conta quando já estiverem idosos e não tiverem mais força para lidar com os filhos e não tiverem mais condições de cuidar dessa questão, e aí vão perceber o caminho que trilharam. Por isso que é muito importante a gente conversar e pensar sobre esses assuntos o mais rápido possível, quanto menores eles forem. Sempre quando a gente pensa nessa questão de disciplina, duas palavras a gente tem que conseguir diferenciar bem. A primeira palavra é autoritarismo e autoridade. Embora elas sejam muito parecidas, elas não significam a mesma coisa. O autoritarismo é quando a disciplina acontece sem amor. E a autoridade é quando a disciplina acontece com amor. Amor e disciplina são coisas que precisam caminhar juntas. Por quê? Porque se eu separar, o autoritarismo ele forma rebeldes. A autoridade forma pessoas de bem. Se você parar para pensar, talvez aconteceu com você ou você conhece alguém que foi maltratado pelos pais na infância e o tempo foi passando e foram crescendo e chegou num momento em que eles já podiam escolher e a ação imediata foi abandonar, foi sair. Porque as marcas das agressões de quando há um autoritarismo, elas ficam. As surras que são exageradas, elas ficam. As palavras que são ditas sem pensar, os xingamentos, eles ficam. Por isso que o autoritarismo, ele forma rebeldes. Portanto, se você não quer criar um rebelde na sua casa, esqueça o autoritarismo, mas seja uma autoridade. E é isso que nós vamos conversar nessa noite. Como você pode fazer? Que meios você pode caminhar? Por onde você pode trilhar para que você seja visto como uma autoridade? Existe um provérbio, na Bíblia está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Olha só que interessante, fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu já li muito sobre disciplina. Eu já estudei muito sobre esse assunto. E eu ainda não encontrei alguém que conseguisse me explicar uma forma melhor de disciplinar, se não fosse como essa aqui, unido ao amor. Interessante que a Bíblia, essa parte foi escrita pelo sábio Salomão, e ele fala que assim como o pai que disciplina o filho, a quem ele quer bem. Quando a disciplina falta, isso não é demonstração de amor. O que eu vou falar pra você agora talvez vai parecer um pouco chocante, mas é verdade. Quando o seu filho nasceu, você armou uma bomba relógio. Você tem pouco tempo. Sabe, alguns estudiosos dizem que é até os 6, alguns dizem até os 7 anos que você tem para formar as bases do caráter do seu filho. É esse período que você tem. Então, nesse período, não importa o quanto eles sejam lindinhos, os nãos precisam ser ditos. Não importa o quanto eles batam o pé e chorem, os nãos precisam ser ditos nesta época. Porque a bomba relógio está armada. Quando ele nasceu, a bomba foi armada. E se não for aproveitado esse tempo, que ele é curto, e se você parar para pensar, você sabe que a vida passa rápido. Eu não sei qual é a idade dos seus filhos, mas eu vejo aqui alguns pequenos, mas as mamães que estão aqui, há pouco tempo vocês estavam grávidas, há 3, 4, 5 anos, 7 anos atrás. Hoje você já tem o seu bebê, daqui uns dias você vai estar pensando, nossa, como passou rápido, como voou. Então, queridos, o tempo é curto.
A bomba relógio foi armada. Então, cada dia não pode ser perdido com falta ou com covardia. Porque muitas vezes é confundido amor com covardia. Tem muitos pais que pensam que amam, mas na verdade eles são covardes. Eles têm medo dos filhos, medo da reação dos filhos. E aí quando Augusto Cury fala, no livro Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, na página 13, ele fala assim, ó, que é mais fácil governar uma cidade ou um país do que educar uma criança. Eu tenho que concordar com ele. Quando você se tornou pai, você assumiu para você a obra mais difícil da sua vida. Só que não é porque é difícil que você não vai fazer. E além de ser difícil, ela é intransferível. É a família que educa, gente. É a família que é responsável por ensinar princípios. É a família que é responsável por dizer os nãos. É a família. A escola tem a função de reforçar o que já foi ensinado em casa. As crianças precisam vir sabendo respeitar a autoridade do professor, sabendo respeitar os colegas, porque quem não respeita pai e mãe, gente, não respeita professor, não vai respeitar a sociedade, não vai respeitar a polícia, e aí vai crescendo, vai desenvolvendo um problema. O livro Educação, na página 255, fala assim que o mundo não necessita tanto de homens de nobre intelecto como de nobre caráter. Há uma necessidade no mundo de gente de caráter. Há uma necessidade de pessoas à sua volta, à minha volta, que sejam pessoas nobres. E sabe, existe hoje muita gente intelectual, mas de pouco caráter. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, foi noticiado muito sobre o Dr. Roger Abdelmaci. Ele tinha uma clínica para as mulheres que não podiam engravidar, iam lá, se consultavam com ele. Caríssimas eram as consultas. E o que ele fazia? Ele sedava essas mulheres, ele estuprava as suas pacientes. Um homem com muito intelecto, mas pouco caráter. Agora a questão é, nós precisamos de gente de caráter. De gente que possa ocupar o nosso governo e não roube o nosso dinheiro. A gente precisa de gente que vai dirigir uma empresa e tenha condições de olhar para o ser humano e ver o outro como uma pessoa, que não vai humilhar, que vai entender as pessoas. Nós temos hoje necessidade de professores que eduquem, não apenas com as palavras, mas com o jeito de agir. Há uma necessidade de pessoas assim. E por que tem essa necessidade? Porque a disciplina é deixada de lado. Porque muitos se acovardam diante das situações. E aí eu te faço uma pergunta. Você sabe dizer não? Você sabe dizer não? Porque às vezes os pais falam não, mas não sabem dizer não. Não, ele tem que ter tom de não, cara de não, postura de não. Esses dias, eu pensei, né? Eu estava na saída da escola e uma mãe foi buscar um dos nossos alunos e ela estava lá com o bebezinho dela. E aí aquele bebezinho muito bonitinho, mas ele tinha um hábito muito feio. Ele dava tapa no rosto dela. Ela pegava a mãozinha dele e falava, não, filho, não faz assim na mamãe. Isso não tem cara de não. Isso não tem tom de não. Isso não é um não. Eu lembro quando eu era adolescente e eu tenho 2 irmãos gêmeos. Nós temos 12 anos de diferença. Então, nesses 12 anos, eu pude acompanhar algumas coisas da educação deles. E eu não sei os seus filhos, mas lá em casa, era assim quando eles eram pequenos. O armário das panelas era o que era o que tinha de mais legal para se mexer. Só que a minha mãe nunca me deixou mexer no armário das panelas. E filho mais velho sempre cresce com essa, eu só quero ver, só porque ele é mais novo, né? Só quero ver o que vai acontecer. E um dia, eles começando a caminhar, começaram a se firmar nas portas dos armários e abriram a porta. A minha mãe abaixou e falou assim, não pode mexer ali. E ela falou com cara de não, com tom de não, voz de não, não. Não mexeram ali, mas depois o que eles fizeram? Voltaram lá e abriram uma pontinha e olharam pra ela. E deram uma risadinha. Se ela falasse assim, não pode mexer, você acha que ele ia fazer? Ele ia abrir. Ela olhou e falou assim, eu já te falei que não. Aí ele deu mais uma risadinha. Eu disse não. E nunca mais aqueles armários foram mexidos por ninguém. Porque não, gente, a criança tem que entender que é um não.
Sabe, você dizer pro seu filho, ou você camuflar o seu não, isso é covardia, gente. Não tenha medo dos seus filhos, não tenha medo de dizer não. Não tenha medo. Esses dias eu vi o professor Cortella falando algo interessante. Ele disse assim, quando um pai chega diante de um filho num restaurante e chega pra ele e fala assim, sente aí, ele tá falando, ó, eu tô te dando uma ordem, sente aí. Mas hoje em dia os pais chegam para a criança e falam assim, onde você quer sentar? Às vezes, gente, esse onde você quer sentar, ele tá disfarçado de uma covardia. Porque às vezes a gente tem medo de como as crianças vão agir. Como eu vou reagir diante do que a reação da criança. Então, isso é uma questão que a gente tem que parar e pensar. Você sabe dizer não? E quando eu penso nisso e eu leio o que essa autora escreveu no Pais Preparados, Filhos Vencedores, eu fico impressionada, porque ela diz assim, ó, os pais pensam que amam seus filhos, mas têm se demonstrado seus piores inimigos. Gente, isso deve mexer com vocês. Você já parou pra pensar que quando você não disciplina, você está sendo o pior inimigo do seu filho? E ela continua falando, por que tem sido o pior inimigo? Porque tem deixado o mal prosseguir sem restrição, ou seja, não corrige, não diz os nãos que precisa. Estão acariciando e mimando víboras, que não somente picará a vítima que a acaricia, mas também a todos aqueles com quem se relaciona. Gente, você criaria uma cobra na sua casa? Tem uns malucos que criam, mas eu não criaria uma cobra dentro de casa. Aí, olha só que interessante, quem não disciplina é como se estivesse criando uma cobra dentro de casa que um dia vai picar aquele que está acariciando. Sabe por que vai picar? Porque vai ter diversos problemas, vai trazer vergonha para a família. E quando as crianças são pequenas, você já pode perceber. Talvez você conheça alguém que o filho é classificado como mal educado. Sempre tem na família um primo, um sobrinho, alguém que quando se reúne a família numa festa de Natal, aquela criança já é taxada como mal educada, como mal criada. E às vezes você até dá conselhos para os seus filhos, ó, não fica muito lá, porque, né? Começa a trazer vergonha para a família desde pequeno, gente. E aí é que está o problema. Sabe que além da família sofrer, o filho futuramente vai sofrer também com a falta da disciplina. Ele vai sofrer porque a empresa não vai, o chefe, você acha que vai ter medo de dizer não para ele? Não tem, mas não tem medo mesmo. Você acha que a vida vai ter medo de dizer não para ele? Não vai. Vai dizer todos os nãos que forem necessários. E se ele não aprender desde criança sobre isso, vai sofrer, e vai sofrer muito. Ainda no mesmo livro fala assim, um erro de sua parte, negligenciando a instrução fiel, ou na condescendência, ou concordando com aquele afeto insensato, gente. Não dizer os não necessários é um afeto insensato, que cega os olhos para os defeitos e lhes impede de aplicar as restrições apropriadas, demonstrar-se-á a sua ruína. Já parou para pensar? Que se não disciplina o filho, você está criando alguém que vai ser um fracassado. Alguém que não vai ter futuro nenhum, gente. Por isso que a disciplina ela tem que estar junto, sabe, com as famílias. Ela precisa. Só que daí nessa questão tem que ter um cuidado. Que é o cuidado com os extremos. Que foi o que eu já comentei com vocês em relação à autoridade e autoritarismo. Isso é inaceitável, gente. Isso é inaceitável. Sabe o que me incomoda e me chama atenção? Porque eu trabalho muito com famílias e crianças. Uma professora consegue conduzir uma turma com 30 crianças. E um pai e uma mãe muitas vezes não conseguem controlar um filho. Gente, isso é danado. Isso é terrível. Uma professora consegue falar para uma turma, pessoal, agora deu. Hora de sentar, cada um no seu lugar, pega o seu caderno. E um pai, gente, não consegue dizer pro filho assim, guarde teus brinquedos. Não consegue corrigir. Gente, isso tá errado, alguma coisa tá errada. Por que a professora consegue e o pai não? Será que a professora tem poderes mágicos? Será que a professora, quando faz faculdade, ela recebe assim, um dom mágico? Não, gente. É postura. É postura. Se coloca como uma autoridade. E aí,
Se acontecer, você tem que denunciar, mas uma professora nunca vai bater no seu filho. Isso mostra que para eu disciplinar, a violência, ela não é necessária. Sabe, eu concordo, alguns castigar, às vezes tem que sentar, tem que perder algumas coisas. Às vezes a vara tem que acertar uma varadinha, às vezes. Mas o que eu fico pensando é os exageros, gente, os exageros. Uma professora nunca vai bater. E uma professora que controla uma turma, ela nunca vai implorar para uma criança. Esses dias eu estava no mercado e a criança juntou lá um pacote de salgadinho. E a mãe falou, filho, eu não vou levar. Filho, eu não posso levar, mas eu quero. Ela olhou para ele e falou assim, filho, por favor, a mamãe não pode levar. Sempre olhou para ela e falou assim, mas eu quero. Sabe o que ela teve que fazer para poder levar o salgadinho? Deixar outras coisas que eles precisavam. Gente, alguma coisa está errada aí. Entende? Tem que ter esse cuidado. Isso aqui não dá. Não disciplina. Ser alguém que deixa fazer tudo não é disciplinar. Deixar fazer tudo não é amor. Pelo contrário. Porque deixar fazer tudo vai trazer consequências depois. E se você pensar no depois, tem que corrigir. Então tem que ter esse cuidado com os extremos. Voltando de novo, alguns usam como um ditado isso aqui, né? Bem conhecido, alguns falam e nem sabem que está na Bíblia. Mas em Gálatas 6:7 fala assim, ó, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E aqui eu volto à questão, o dia que você já estiver idoso e você não tiver mais condições ou força de trabalhar, não tiver mais como ter a sua força, qual vai ser a postura dos seus filhos aí? Um dia meu pai me disse assim, não, eu vou cuidar bem de vocês porque vocês são a minha aposentadoria. E sabe que ele tem razão? Sabe que ele tem razão? Porque ele se tornou alguém tão, ele e a minha mãe, tão assim marcantes pra gente, que esses dias o meu irmão falou assim, meu irmão tem 15 anos, meu irmão falou assim, eu só vou casar depois que o pai e a mãe morrer. Aí eu falei pra ele, duvido. Ele falou, não. Só depois que o pai e a mãe morrer que eu vou casar. Eu falei pra ele, mas por que não? Porque eu vou cuidar deles até eles fazerem... Gente, é isso que tem que pensar no futuro. Como seu filho vai tratar você? Vai tratar com carinho? Não vai se importar de ter que trocar fralda? Não vai se importar de ter que dar comida na sua boca e às vezes a comida cai e suja? Ele não vai se importar de ter que caminhar devagarinho porque daqui a uns anos você não vai mais ter esse vigor que você tem e você vai caminhar arrastando seus pés. Ele não vai se importar de ter que sair do serviço muitas vezes para levar você no médico? Ele não vai se importar às vezes de ter que passar noites no hospital? Tem que pensar no depois, gente. Às vezes os pais pensam só no agora, né? Xingam, ofendem, não disciplinam, são exagerados na agressão. Os pais que são assim... Eu tenho um sério problema com aquela frase que um pai cria 10 filhos, mas um filho não cuida de um pai. Eu tenho um sério problema com essa frase. Porque se um pai tem 10 filhos e ele não conseguiu cativar nenhum, algum problema tem aí. Então, pense no futuro. Pense quando você não tiver mais forças, porque aquilo que você plantar é exatamente o que você vai colher. Ninguém planta milho e colhe feijão. Ou ninguém planta batata e colhe arroz. O que se planta é o que se colhe. Mas peraí, como é que eu faço então para conseguir tudo isso? Porque isso aí é muito fantástico, tu já falou que é difícil. Tem alguns caminhos que eu possa seguir? Tem. Primeiro, se veja como pai e mãe. Se veja como pai ou mãe, se veja como pai ou mãe. Tem muitos pais que se veem como amigos dos filhos. Você não é amigo não, você é pai, você é mãe primeiro, para depois você ser amigo. Ainda falando sobre a questão dos meus adolescentes, lá dos meus irmãos, meu irmão ele é mais assim, como a gente diz, mais sem noção nessa questão. Então às vezes ele chega e brinca com o meu pai, e bota o boné e tal. Aí esses dias ele tava se passando. Aí meu pai chegou e chamou a atenção dele. E aí o meu pai disse pra ele assim, Felipe, eu sou teu pai. E ele entendeu. Ele entendeu que ele era o pai. Porque lá em casa estabeleceu essa relação, gente. Primeiro, Dona Vera e seu Luiz são os pais. Depois eles são os amigos, os conselheiros, os parceiros, aqueles que a gente pode conversar. Tem muitos pais que não entenderam ainda isso. E o filho não vê como pai.
Gente, esse tempo atrás, um menino lá na escola tava aprontando, tava difícil. A coordenadora chamou ele na sala e falou: eu vou ter que entrar em contato com seus pais, vou ter que entrar em contato com a tua família. Ele olhou pra ela e falou assim: tranquilo, tu não vai dar nada. Antigamente, se falasse pra você, eu vou falar pro teu pai, hein? Você entendia que o negócio tava preto pro teu lado. Hoje em dia, se você falar para as crianças, eu vou falar pro teu pai e pra tua mãe, hein? Eles pensam, bom, tranquilo, pai ou mãe quer dizer que não vai dar nada. Lembra uma vez que a gente estava jogando futebol na rua e nós jogamos a bola no terreno da vizinha e quebrou uma janela. E a vizinha botou a cabeça pra fora e ela falou assim, vou falar com o pai de vocês. Sumiu todo mundo da rua. Porque sabia, antigamente era assim, falar com o pai ou a mãe era um negócio sério. Hoje em dia não mais. Então entenda que você é o pai, que você é a mãe. E aí quando entende essa questão também aqui, ó. Como a juventude é educada e como é moldado seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio, temperança, assim será a sua influência na sociedade. Se você olha para a sociedade e pensa assim, nossa, que bairro ruim de morar, ai, que escola perigosa, alguma coisa tá errada aí, porque quem é que forma o bairro? A família. A escola atende quais comunidades, ou a comunidade é atendida por quem? É pelas famílias. Então, gente, se tá ruim, se tá complicado, alguma coisa tá errada aqui, ó. E quando o pai ou a mãe se entende como pai ou mãe, sabe da responsabilidade que tem. E aí vem outra questão, comece o mais cedo possível. Bebezinho entende, você pode falar com ele não, ele vai entender, ele vai, com o tempo, ele vai entender o não. Cara de não. Ele vai entender. Tem gente que espera crescer, quando ele começar a falar, quando começar a entender, eu vou começar a educar. Não faz isso não. O mais cedo possível. Sabe por quê? Porque quando eles são crianças, vocês são os deuses deles. Eles amam vocês. E na escola, o menino quer ser exatamente como o pai. E ele defende o pai. A menina, como a mãe, defende a mãe, quer usar as roupas da mãe, quer se vestir como a mãe. Porque quando eles são pequenos, vocês são os deuses deles. Esses dias, lá na educação infantil, lá onde eu trabalho, eu achei o máximo, né? Porque um menininho olhou pro outro e falou assim, teu pai usa calcinha. Aquele que ouviu isso, ele ficou tão furioso. Ele empurrou o menino e começou a chorar. E ele veio correndo pra prof dele e falou assim, prof, ele disse que o meu pai usa calcinha. Aí a prof olhou pra ele e falou assim, mas teu pai usa calcinha? Não, daí a prof quis falar, não dá bola, né? Quis fazer, né, esse meio campo aí. Daí ele olhou pra ela e falou assim, mas o meu pai não usa calcinha porque ele é homem. Eles defendem vocês. Agora, se deixar passar essa fase que eles são encantados por vocês e chegar na adolescência que eles vão olhar e vão buscar os amigos, aqueles que são os pares, aqueles que são como eles, não é impossível nessa época, gente, mas é mais difícil. Então comece a disciplinar o mais cedo possível. Quanto menores eles forem, melhor. Ah, mas eu já tenho um filho de 15 anos, o que é que eu faço? Ó, vou te falar, tá mais difícil, viu? Com 15 anos é mais difícil do que com 1. Com 15 anos é mais difícil do que bebezinho. Mas não é impossível. Mas daí a tática tem que ser diferente. Aí tem que ter mais conversa. Aí algumas coisas às vezes tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa. Porque pai também erra. Sabe? Nós estávamos conversando com uma família e a família trouxe, nossa, nós temos um filho adolescente, é muito complicado isso. Eu disse, você já tentou conversar, pedir perdão pelas coisas que você faz, trazer ele pro teu lado? Ele falou, não, nunca tentei. Depois ele me contou, não, foi exatamente o que nós precisávamos. Então comece o mais cedo possível, porque quanto menores eles forem, mais fácil é. Outra questão, muito amor. E aqui eu deveria colocar também muita paciência. Muita paciência. E muito amor. Porque criança testa a paciência da gente. Ai, como eles testam. Tem que falar 1, 2, 30, 40 vezes às vezes. Mas um dia entra. O que não dá é pra desistir. Por isso precisa de muito amor. Porque às vezes a gente perde a paciência muito cedo. E já vai lá pro extremo, né? De xingar.
Por que tu só me incomoda? Aí as mães fazem um drama maior, né? Porque eu vou embora dessa casa. Eu quero ver como é que tu vai te virar sem mim. Eu não, né? E ele fica olhando assim, o que eu fiz? Não tá entendendo. Então, gente, muita paciência, muito amor. Entenda que você vai precisar sim falar muitas vezes, mas precisa ficar aquele registro. Precisa ficar. O pai a mãe que eu comentei com vocês no começo, que deixa o filho bater no rosto, tá registrando pra ele que bater não é tão ruim assim. Então tem que dizer o não. O filho que não respeita o professor. Filho que não respeita o professor. Gente, tem que deixar claro que não. Tem que registrar na mente que não. Outra coisa que eu mostrei no vídeo pra vocês, o segundo caso. Não ache graça quando o filho fala palavrão. Isso tem que ser corrigido. Não ache graça quando ele ameaça alguém. Isso tem que ser corrigido, gente. Isso não é engraçado. Isso é feio. E às vezes a gente vê, né? Os pais usam as crianças como se fossem pra fazer truquezinhos, assim. Aí a criança vai lá e briga com alguém, ou chama a atenção de alguém, ou fala um palavrão, e todo mundo acha engraçado. Não faz isso, gente. Isso é feio, isso tem que ser corrigido. Aquela menina que eu mostrei pra vocês, ela tava defendendo a mãe. Eu cortei um pedaço do vídeo. Ela tava defendendo a mãe. E a mãe se fazendo de coitadinha, né? Rindo. E ela tava ameaçando a tia. Agora ela faz aquilo e acha engraçado. Aí depois, na escola, essa menina vai ser aquele tipo que eles filmam. Se você já viu, briga de meninas na escola que filmam e postam. Gente, isso é ridículo. Esses dias o cúmulo do ridículo. Uma mãe e uma filha bateram na outra menina. Mas pra onde é que a gente vai parar? Se continuar assim, a disciplina vai pra onde aí? O que vai ser dessa gente? Vai ser gente que vai viver nesse mundo, não vai servir pra nada, não vai melhorar em nada a sociedade. Vai ser alguém que só tá aí porque existe, mas não vai contribuir com nada. Então, muito amor, gente, e muita paciência, porque vai precisar. Corrija. Toda ação errada, independente de qual for, ela tem que ser corrigida. Às vezes tem que ser imediatamente. Tem que ser. Outra questão, tenha firmeza. Tem que ser firme, gente. Não pode ser um não com cara de sim. Não pode ser não com tom de voz de sim. Tem que ter postura. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu disse que não. Tem que ter essa firmeza. Porque às vezes, e aí vem uma questão interessante, conversem o casal, entrem num acordo. Porque às vezes a mãe é a bruxa má. Às vezes o pai é o malvado, porque a mãe deixa tudo, o pai não deixa nada. Às vezes a mãe deixa tudo, ao contrário. Às vezes o pai não deixa, a mãe deixa. Então não pode, tem que entrar num acordo. Se pode, então os dois falam a mesma língua. Pode. Se não pode, os dois falam a mesma língua. Não pode. Porque daí sabe o que acontece? A criança vai pensando assim, tá, eu não posso aqui, mas é errado, eu não posso, mas eu posso dar um jeitinho. Eu posso fazer o que eu quero. Então, cuidado com isso, tenha firmeza, tenha postura e conversem. Entrem num acordo. E aí vem uma questão interessante, que educar, gente, é uma relação de confiança. O seu filho vai respeitar você se ele confiar em você. Se ele vê em você a autoridade, se ele vê em você o porto seguro, se ele vê em você essas coisas. Se a criança é insegura, se o pai é volúvel, não tem postura, é muito difícil de uma criança respeitar os pais. Diz uma mãe numa entrega de boletim chegou pra mim e falou assim, prof, como é que tá o fulano? Eu falei, mas é um dos meus melhores amigos. Eu falei, nossa, mas tá bem, ele é muito querido. Ela falou, prof, ele é querido, é. Eu falei, prof, porque em casa nem te conto o que ele faz. Aí eu perguntei pra ela assim, o que ele faz? Ela começou a me contar algumas coisas que ele fazia, mas eu nem me passava pela minha cabeça que uma criança como aquela fazia aquelas coisas que fazia em casa. E aí um dia eu chamei ela pra conversar. A gente chama de vez em quando, né, pra conversar e tal. E aí quando eu comecei a conversar com ela, eu entendi por que em casa ele era de um jeito e por que na escola ele era de outro. Porque na escola tinha regras. E as regras não mudavam. E aquelas regras tinham que ser cumpridas. E todo mundo falava a mesma língua. Todos os professores exigiam a mesma coisa. Em casa não. Em casa se ela estava era de um jeito, se o marido estava era de outro, se estava com a babá era de outro, se estava só a empregada era de outro. Como assim? A criança tem que ter essa relação de confiança, gente, porque educar é uma relação de confiança. Outra questão importante, eduque dentro de casa. Tem pai que deixa para educar na frente dos outros. Isso não funciona.
É dentro de casa que você tem que falar. Sabe por que tem que ser dentro de casa? Porque dentro de casa você pode falar mais firme. Você pode usar outros métodos, como botar sentar, tirar isso, tirar aquilo. Você pode fazer isso dentro de casa. Na frente dos outros, você só chega perto do ouvido e fala assim: quando a gente chegar em casa, tu vai ver. Aí ele olha pra ti e dá risada. Vai ver o quê? Vai ver nada. Agora, é dentro de casa que tem que acontecer. Porque daí, quando acontece educação dentro de casa, na rua, você só fala assim: a gente vai conversar quando chegar em casa. E ele tem que saber que quando chegar em casa, vai conversar mesmo. E que a conversa que tem em casa é séria. Educação tem que ser dentro de casa. Não deixa para educar o filho na frente dos outros, porque isso não funciona, gente. Não dá certo. Tem que educar dentro de casa. É dentro de casa que acontece que você tem mais liberdade para conseguir educar. E junto com essa educação dentro de casa tem que vir amor, respeito, tem que sentar, tem que brincar, tem que ver caderno, tem que ver agenda. A criança tem que se sentir importante, senão também não vai funcionar. Mas isso precisa acontecer dentro de casa. Olha só essas duas frases. O filho revela o caráter da obra dos pais. Você sabia que aqui na escola o seu filho reflete exatamente o que você ensinou para ele em casa? Eu tinha um aluno muito desorganizado. Muito desorganizado. A classe dele era uma bagunça. Ele não conseguia se organizar. E um dia juntou algumas outras questões, nós chamamos a família para conversar. Quando eu vi a mãe, eu parei para sentar e conversar um pouquinho com ela. Eu entendi por que ele era daquele jeito. Ele refletia exatamente as coisas que ele tinha em casa. Exatamente. Você não quer que o seu filho faça você passar vergonha? Eduque dentro de casa. Ensine, discipline, porque ele vai refletir exatamente o que vocês fazem. E a segunda frase: a ruína de muitos pode ser atribuída, de muitos, não de todos, tá? A ruína de muitos pode ser atribuída diretamente ao trato errôneo dos pais. Um monte de gente fracassada por aí que não sabe fazer nada. Um monte de gente por aí que não dá certo em casamento nenhum, não dá certo em emprego nenhum. É gente que teve uma educação negligente na parte da disciplina. Se você não quer isso pro seu filho, discipline, gente. Porque falta de disciplina tem um caminho só. É esse aqui, ó. Ruína. Se você já visitou uma ruína, é complicado. Pode um dia ter sido um prédio lindo, mas no momento não serve pra nada. Então, temos que ter essa atenção nessa questão. Como eu já falei pra vocês, digam os nãos necessários, não seja covarde. Se for preciso, diga não. Se não for necessário, não precisa. Você não precisa ser uma máquina de dizer não. Mas se for preciso, diga os nãos que são necessários. E, gente, isso aqui é até engraçado, mas eu tenho que colocar. Você é o adulto. Você é o adulto. Isso é muito importante. Ter essa noção. Porque tem pais que discutem com os filhos como se fosse criança. Tem pai que entra em atrito com o filho, em discussão, como se fosse criança. Você é o adulto. É a sua casa. São as suas regras. Você não precisa discutir. Você é o adulto da história. Então, por ser o adulto, postura de adulto, gente. Pensamento de adulto. Visão de adulto. Firmeza de adulto. Você não precisa discutir com o seu filho. Você sabia que cada vez que você discute com ele, você está firmando nele a rebeldia? Quando você diz pra ele assim, junte seus brinquedos. E fala, não vou juntar não. Você fala, vai juntar sim. Aí ele fala, não vou não. Aí você vai, quer ver que você vai? Você já pega o chinelo e aí vira aquele auê. E você está reforçando nele o não vão fazer. Agora você fala assim, junte seus brinquedos e sai. Você volta não juntou, você deu a ordem. Você pega ele, os dois juntos, pega a mão dele lá e vai juntar. Eu lembro uma vez, meu irmão fez uma dessas. Minha mãe pegou a mão dele, fez ele pegar o brinquedo e ele ficava com a mão aberta assim. Ela dizia, pega esse brinquedo. Aí ele pegou o brinquedo e largou. Ela fez isso umas 2 vezes, na terceira vez ele já estava juntando sozinho. Você não precisa discutir. Não precisa discutir não. É claro que tem coisas que precisam ser... E com calma. Pra você não virar um ditador. Mas existem coisas que não são necessárias discutir. Você é o adulto. Então, postura de adulto. Pra gente ir encerrando já. Talvez você vai sair daqui hoje pensando assim, meu pai, essa menina me deixou louca. Como é que eu vou fazer tudo isso?
vai sair daqui igual ele, assim, ó. O que eu vou fazer? E agora? Não fique triste. Nem tudo está perdido. Gente, Pitágoras, ele diz algo interessante, ele fala assim: educai os meninos e não será necessário punir os homens. Que frase legal, hein? Educai os meninos, gente, e não será necessário punir os homens. Então, primeira coisa, é difícil, mas é necessário. Porque você não quer que o seu filho seja um adulto que vai ser punido. Você não quer visitar seu filho na prisão. Ou quer? Quer não, né? Você não quer visitar sua filha num lugar onde você não gostaria que ela estivesse, porque você quer que ela faça boas escolhas na vida. Você não quer que ela case com alguém que vai bater nela, que vai agredir, que vai xingar. Você não quer isso pra ela. Você não quer pro seu filho que ele se junte com pessoas, né? Então, assim, ó, é os meninos que a gente tem que educar. É criança, tá? Para não ser necessário punir os homens. É difícil, gente, mas é necessário. E aí, eu gosto muito, muito, muito dessa parte aqui. Há um livro bíblico chamado Tiago, no capítulo 1, verso 5, fala assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedido. Por que eu sempre falo isso nas palestras? Queridos, incluam Deus na educação dos filhos de vocês. Incluam. Incluam. Independente da sua religião, independente do que você, onde você congrega, independente dessas coisas, inclua isso. Foi feita uma pesquisa, a Folha de São Paulo, no dia 5 de maio de 2005, eles publicaram: crianças que têm ensinamentos religiosos na infância, quando chegam à adolescência, eles têm menos chances de serem envolvidos com drogas e más companhias. Não estou dizendo que você tem que transformar o seu filho, como as pessoas dizem, né? Ou você tem que levar ele assim, ou transformar ele num crente. Não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é: inclua Deus. Porque se você não incluir, chega momentos que os nossos esforços humanos, eles falham. Eles são pequenos e a gente precisa de uma sabedoria maior. Quando a gente ensina o filho sobre Deus, a gente está ensinando para ele que existe, que eu tenho que respeitar o outro, que eu tenho que me respeitar. Então são conceitos importantes. E não custa nada. Não custa nada você ensinar essas coisas. Você de vez em quando buscar sabedoria. Gente, tem gente que acha que a Bíblia é só para quem é cristão. Você sabia que um dos meus trabalhos do TCC, eu peguei muitos princípios e conceitos de lá, que eu consegui depois facilmente comprovar com outros escritores? Lá você vai encontrar sobre administração, sobre educação, sobre um monte de coisa. Então, por que não buscar sabedoria em Deus? Então, busque também. E certamente vocês conseguirão educar pessoas de caráter nobre. Olha, não é fácil não, viu? Você tem uma bomba armada nas suas mãos. E cada dia que passa, o tempo está correndo. E ele está se tornando cada vez menor. Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Tenha postura e faça a diferença para a vida do seu filho. Por mais que seja difícil, gente, mas é necessário. Eu espero sinceramente que os filhos de vocês façam a diferença nessa escola, nessa comunidade, por que não no mundo. Não sei se você já parou para pensar, mas talvez na sua casa está o próximo presidente da República. Talvez na sua casa você está ali educando um grande médico, um grande professor. Talvez lá na sua casa você está educando alguém que vai ser grande. Então, se alguém que vai ser grande fazer a diferença, ele precisa de uma educação firme, de uma educação forte, de uma educação de verdade. E aí ele conta com você. Não adianta. É sua responsabilidade. Eu sinceramente espero que o que a gente conversou hoje aqui tenha ajudado. E tenha colocado uma sementinha de esperança no seu coração de que o seu filho, que a sua filha, eles podem ser melhores do que até então têm sido. E que eles podem fazer a diferença. E que você saiba que a sua tarefa não é fácil, mas ela é necessária. Muito obrigada por terem vindo. Que vocês tenham sucesso nessa tarefa. Eu espero sinceramente um dia reencontrar os filhos de vocês. E que eles sejam pessoas nobres, pessoas diferentes, porque você agiu como deveria.
Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Franciele. Tenho certeza, né, que saem daqui com também muitas sábias palavras ditas por ti. Talvez nesse momento só desacomode aqui na gente, mas que a gente possa estar colocando em prática coisas boas, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, só antes de sair, tem a